Hoje é a hora da gente pensar no futuro e ouvir a nossa querida Débora Duprá, que é subprocuradora-geral da República, integrou o Ministério Público Federal por mais de 3 décadas, com longa trajetória na defesa dos direitos humanos, foi vice-procuradora-geral da República de 2009 a 2013, tendo ocupado interinamente o cargo de procuradora-geral em 2009. Até maio de 2020, esteve à frente da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão do MPF, que atua na promoção e proteção dessas garantias, desempenhando o papel de ombudsman nacional. Passo a palavra, então, para a Débora Duprá. Muito boa tarde. Eu sou uma mulher, eu me chamo Débora Duprá, sou uma mulher branca, com cabelo branco, estou vestida com um vestido preto e uma camisa azul. Muito boa tarde. Quero agradecer muito o carinho de todos vocês, do IBDU principalmente, né, pelo convite, pela maneira atenciosa, né? Não basta um convite, mas a atenção que foi dedicada. Eu fiquei muito, muito comovida. E com uma responsabilidade enorme. Eu estou aqui falando para especialistas de direito à cidade, né, de direito urbanístico, e eu conheço muito pouco. Então, eu vou antecipadamente pedir desculpas a vocês se eu for redundante, se eu ficar aqui falando algumas obviedades. Mas a minha preocupação, sempre comecei trabalhando no direito com povos originários, com população de prisão, e, enfim, o grande desafio é como entrar nesse direito a partir de um lugar de crítica a esse próprio direito, né? E nós vamos, eu acho que a essa altura vocês sabem que nós vamos procurar, enfim, criar saberes e escutar saberes nos lugares mais insuspeitos. Por quê? Porque o Brasil e a América, né, de uma maneira geral, ela é um espaço de invisibilidade para o grande pensamento europeu. Enfim, se você pegar os grandes autores contra a dominação, como Foucault, por exemplo, o Foucault tem um livro, que é O Nascimento da Biopolítica, que ele escreve na década de 80 do século passado. E ele vai fazer nesse livro análise sobre o neoliberalismo, e ele não dá uma palavra sobre o Chile de Pinochet e a política neoliberal. A mesma coisa acontece com Bourdieu, que também, né, é um autor da emancipação, um autor das liberdades, enfim, escreve em pleno século XX e não tem uma única vírgula dedicada ao que foi o projeto colonial, à sua brutalidade, o engendramento das teorias raciais que foram constituídas a partir da experiência da América. Então, eu acho que nós temos que começar a pensar território e geografias, principalmente, a partir desse projeto colonial. E, enfim, é o que eu vou tentar fazer, né? O próprio Foucault, quando ele vai escrever num outro livro sobre a constituição da Europa como unidade de sentido. E ele vai falar que isso ocorre lá no século XVII, todos os estados em guerra, e eles vão firmar os tratados de paz de Westfália, né, meados do século XVII. E, então, eles reconhecem que existem entre os estados europeus assimetrias, mas vão estabelecer uma relação de igualdade na diversidade. Essa é a ideia dos estados. Eles têm diferenças econômicas, diferenças militares, bélicas, mas eles vão, enfim, se organizar de tal maneira que todos se reconhecem numa relação de igualdade. E o resto do mundo? O resto do mundo é o espaço da colonização. Isso está claro, é dito textualmente nesse tratado. Então, a Constituição da América, já como uma exterioridade, como um local de fora, é constitutivo desse conceito de América. Mas o colonizador, ao chegar aqui, ele vai replicar essa exterioridade, replicar essa geografia. Ele vai se colocar no centro e vai expulsar para fora, primeiro, os povos indígenas, numa atuação de desterritorialização, de
captura dos seus modos de vida e de morte. Isso por quê? Porque parte de noções de que são povos que não têm cultura, não têm história, não têm moeda, não têm sociedade, e, portanto, a colonização está justificada. Então, a América local, que é a diferença, ela é constituída como desigualdade. E há um espaço que é constituído para, um território que é constituído para esses externos, né? E isso vai ser potencializado com a escravidão. Também uma noção territorial muito forte, né, de que você traz de fora, coloca aqui dentro e expulsa para as margens também um grupo de pessoas negras. E, enfim, trazidas contra a sua vontade. Mas nós vamos ter dois artefatos que vão potencializar essa relação de dominação, artefatos ocidentais, que a gente pouco reflete sobre eles. Uma é a própria ideia que molda a modernidade ocidental, qual seja, a principal teoria política que funda a modernidade ocidental é a teoria do contrato social. Todo mundo aqui deve ter sabido, pelo menos aproximadamente, né, o grande teórico começa com Hobbes, que vai dizer que as pessoas, numa situação da natureza, elas estão em guerras umas contra as outras. Mas, numa relação de cálculo e benefício, elas resolvem se unir e estabelecer as condições para a vida coletiva. Aí começam, anos depois, as críticas. Mas que contrato social é esse? Aí tem um livro que é conhecidíssimo, da Carol Pateman, que fala do contrato sexual. Ela fala, mas eu estava onde? Onde é que eu assinei esse contrato? Porque são séculos de patriarcado, a gente é, enfim, nascido numa religião em que a mulher é um excesso do homem, ela é um excesso descartável, é uma costela que pode ser suprimida, é feita, né? Enfim, e aí começam as teorias do contrato racial, né? Onde estavam negras e negros, a teoria do contrato social também é do século XVII, em pleno regime de escravidão. E a teoria do contrato colonial também, a expansão primeiro para a América, depois para a África, desse projeto colonial. Então, ela é, em si, também uma teoria que ela vai ser de dominação, porque o Kant, outro autor que a gente precisa também olhar com olhar crítico, né? Todo mundo fala, pai da dignidade da pessoa humana. Muita calma nessa hora. O Kant vai dizer o seguinte, ele vai dizer na Metafísica dos Costumes que, na verdade, existem o espaço público e o espaço privado. Isso já existia antes. O espaço público é o espaço da justiça, o espaço do direito. O espaço privado é o espaço da vida boa. E vai distinguir os sujeitos entre sujeitos ativos, que são aqueles que podem sustentar outros, arcar com a responsabilidade de outras pessoas e que vão ter voz no espaço público, dos sujeitos passivos, que são aqueles que precisam ser suportados por alguém. Então, vão ser sujeitos ativos, esse homem branco, letrado, que, enfim, conhece os signos da sociedade e tem a razão pública, capaz de decidir os grandes negócios públicos. E no espaço privado vão estar as mulheres, os escravos, os trabalhadores, os idosos, as crianças, as pessoas com deficiência, enfim, um conjunto enorme de pessoas sem voz no espaço público. E qual é a estratégia de dizer que esse contrato é assinado por todas as pessoas? É porque houve uma procuração, uma espécie de procuração onde nós, mulheres, dissemos, olha, vocês nos representam. Né? Negros e negras falaram para esse homem branco, olha, você nos representa. Enfim, obviamente que isso daí enfim, é óbvio que é uma estratégia de dominação, e o Bourdieu vai falar que não é só uma fronteira, não são marcadores só geográficos, são marcadores simbólicos, tanto que são atos que precisam se tornar visíveis o tempo todo. Ele lembra das marchas militares, né, aqueles homens brancos com seus símbolos sempre fálicos, né, uma espada na mão, uma arma na mão, desfilando, falando e ocupando, saturando esse espaço público. Então, um outro artefato que surge, daqui a pouco eu já vou me encaminhar para o assunto. Outro artefato de dominação é a figura do Estado-nação, porque o Estado-nação também surge como ideia lá no final do século XVII, e ele vai pressupor uma homogeneidade das sociedades nacionais. Elas não existem, né? As sociedades são diversas por natureza. O que acontece é que vai ser constituída uma homogeneidade a partir dos padrões
do grupo dominante, no nosso caso, do colonizador. Mais uma vez, né, esse sujeito branco, letrado, masculino, ele vai criar um direito à sua imagem e semelhança, uma estética à sua imagem e semelhança, uma ética, uma moral, uma cultura, uma história, e vai também, nesse caso do Estado Nacional, levar para as margens do direito os sujeitos que não correspondem a esse sujeito ideal. Né? Então, mais uma noção geográfica de expulsão, né, do centro para as margens, agora já com a força do direito, da criminalização do espaço da margem, do espaço da periferia. E, enfim, eu estou falando isso tudo só para a gente entender que nós estamos inseridos num mundo em que o visível, em que o belo e o valioso ele é constituído como uma relação de dominação. Obviamente, eu estou fazendo isso tudo de uma maneira muito esquemática e rápida, isso tudo demanda muito mais reflexão, mas parece também que é uma dominação absoluta, nunca com resistência, o que é falso. Né? Isso tudo sempre foi cercado de muita resistência em todos os momentos da história. Mas houve períodos especiais na história humana em que os vários movimentos em luta, os vários movimentos da margem contra o centro, eles começam a se organizar. E isso acontece muito, também ancorado em filosofias, em formas de saber que vão desconstruir esse sistema de dominação. Então, na Europa, nos Estados Unidos, começa na década de 60, movimentos muito fortes, que se organizam, que se encontram muito fortemente, né? O movimento negro, o movimento LGBTQIA+, as paradas gays, as mulheres, o movimento das mulheres, e procurando também a disputa estética, se tornar visível. Então, são as mulheres mostrando seus corpos, mostrando seus seios, aquilo que mais incomodava a dominação, né? Os blacks, e, a viadagem nas paradas gays, e, enfim, mostrando aquilo que foi para ser contido, que não fazia parte do visível. E na parte da filosofia, a gente tem, por exemplo, as teorias culturais, que começam também na década de 60, tratando muito da África diaspórica, que ela não está nem aqui, nem ali, é um sujeito que não está em local, ele está no trânsito. Né? Muito a teoria queer também, né, do movimento das mulheres, depois do movimento LGBTQIA+, também que não há um corpo, uma identidade essencial que me defina, também há espaços de apresentação que não estão necessariamente nas margens, mas estão caminhando entre lugares. E a desconstrução, Derrida, Deleuze, né, também tirando essa noção essencialista de conceitos e mostrando que esse pensamento binário, margem, centro, que a gente colocou, mas que também é homem branco, homem negro, homem branco, homem indígena, mulher, homem, enfim, elas são fronteiras que permitem, enfim, são criações de fronteiras próprias para a dominação. Então, o negócio é borrar, é uma filosofia de borramento de fronteiras, de acabar com esses espaços e reorganizar saberes de uma maneira mais plural. E no Brasil isso vai chegar na década de 80, né, no início da redemocratização. Todo mundo aqui que tem mais ou menos a minha idade sabe como foram as lutas no processo constituinte de muitos segmentos. O movimento urbanístico esteve lá, mas a população de rua esteve lá, o movimento indígena esteve lá, o movimento quilombola esteve lá, o movimento negro, o movimento de mulheres, o movimento por saneamento. Foram lutas que se encontraram e se reforçaram e conseguiram produzir uma Constituição que ela é absolutamente nova, absolutamente um documento que não tem similar na nossa história constitucional, porque primeiro, ela se orienta por um princípio. Se eu tivesse que sintetizar essa Constituição, eu diria que o princípio síntese dela está no artigo 3º, aquele que busca uma justiça social, que busca igualdade, o fim de todos os tipos de discriminação, mas que, mais do que isso, ela convoca sociedade e Estado ao exercício da solidariedade no sentido de uma construção coletiva de uma sociedade mais justa, mais igual. E vai prever, essa Constituição vai prever, portanto, um Estado que promova políticas que deem conta de enfrentar essa desigualdade abissal, essa desigualdade histórica. Esse Estado está pensado
em toda a Constituição como um Estado que vai produzir políticas, um Estado que, por isso, ele conta com uma organização administrativa especializada por temas, e vai ter um orçamento, há várias políticas públicas que são definidas antecipadamente na Constituição por meio de orçamento, como é o caso da saúde, da educação, da reforma agrária, com os títulos da dívida agrária. Mas há também uma determinação, por exemplo, na Constituição, de lei complementar para tributar grandes fortunas. Então, ela vai, de alguma maneira, reorientar a vida coletiva mediante um investimento forte no enfrentamento à desigualdade e à exclusão. E, por fim, é um Estado que se organiza, tem dinheiro e conta com participação social. Já aí é um elemento importantíssimo da Constituição. A participação ela está em todas as grandes políticas públicas, idoso, criança, adolescente, meio ambiente, enfim, em todo. Hoje em dia é um princípio expresso no parágrafo único do artigo 193, que é esse desafio de tornar visíveis e presentes na esfera pública aquelas pessoas secularmente expulsas desse lugar. E, bom, vocês, entrando no assunto específico que eu não conheço, e por isso eu não vou me alongar, vocês já devem ter debatido isso aqui muito, na política urbana ela vai fazer uma coisa absolutamente inovadora, já existia em meio rural, que é a noção, primeiro, da função social da cidade, essa inaugural, e a função social da propriedade, que vai ser uma decorrência quase que necessária desse novo regime de mais igualdade, de investimento e de borramento de fronteiras. Qual é a cidade que vai ser idealizada, principalmente depois do advento do Estatuto da Cidade? É uma cidade em que todas as pessoas tenham lugar, é uma cidade em que os recursos públicos cheguem a todos os espaços. Mais do que isso, né, uma certa torção, uma certa inversão de sinais de que é preciso, enfim, estruturar melhor, é preciso contemplar melhor os espaços historicamente desassistidos, de tal forma que, num futuro próximo, assim se pensava, nós tivéssemos o borramento das noções de centro e periferia. Né? Enfim, muita ou alguma coisa, enfim, dependendo da avaliação, acontece a partir da Constituição de 88. Né? A gente tem as conferências, né, nacionais, regionais, locais da cidade, o Estatuto das Cidades, a criação do Conselho Nacional das Cidades. E, enfim, a partir de 2017, no governo Temer, a gente tem, como vocês sabem, começa o desmonte disso, começa com a não realização da conferência de 2017, com isso o fim dos mandatos dos conselheiros integrantes da sociedade civil, que teriam que ser eleitos na conferência, o conselho para de funcionar. E ainda no governo Bolsonaro vem um ato que tem um impacto enorme nesse regime de políticas públicas, que é a Emenda Constitucional 95, né, o chamado teto de gastos, que vai ferir de morte o investimento público necessário à redução da desigualdade. E, enfim, com o governo Bolsonaro, vocês também devem ter discutido isso bastante, né? Isso é o fim disso tudo, porque o Bolsonaro ele não só vai consolidar essa política neoliberal, como vai acentuá-la. E vamos chamar a atenção aqui para alguns princípios da política neoliberal, seja na vertente norte-americana, seja na vertente alemã. Ela tem algumas ideias que conflitam, na essência, com a Constituição de 1988. A gente tem que lembrar que no processo constituinte, o modelo neoliberal ele já era hegemônico no mundo. Ele já tinha sido adotado por Estados Unidos, Inglaterra, as grandes economias europeias da época. Era a receita do FMI, era a receita do Banco Mundial, e houve uma aposta por uma política diferente, mais parecida com a social-democracia europeia, uma política de participação e presença robusta do Estado, sempre permeável, como eu disse, a essa participação social. A ideia neoliberal ela desorganiza, primeiro, esse princípio que eu disse que estrutura a Constituição de 1988, que é o princípio da solidariedade. Porque na ideia neoliberal, o princípio vetor é o da hiperindividualidade.
em que cada sujeito ele tem que ser o produtor de si próprio, tem que ser o produtor do seu sucesso, tem que ser o produtor do seu êxito social. Ou seja, a noção de empresa ela satura também o espaço social e as pessoas passam a ter entre si uma relação de competição, de disputa, e se perde completamente esse ethos de igualdade, que é o ethos da Constituição de 1988. Um outro princípio que vai afetar significativamente a política urbana e a política fundiária, com muito mais impacto, inclusive, é a ideia de desregulação, que é uma ideia neoliberal também essencial. Ou seja, para o Estado avançar, para o Estado poder reger a vida coletiva, ele tem que estar livre de amarras, né? Então, as amarras são mínimas e a regulação, tanto do meio urbano quanto do meio rural, ele acaba absolutamente enfraquecido. E, enfim, em termos de orçamento, nós já tínhamos o impacto da Emenda Constitucional 95, a gente passa a ter um novo fenômeno, que é a baixíssima execução orçamentária. Fernanda estava me falando que, em relação à política urbana, a execução orçamentária é próxima de 1%. Né? A da reforma agrária, eu tive oportunidade de atuar recentemente nessa questão, ela não chega a ser 0,2%. A única rubrica orçamentária que teve orçamento previsto foi o pagamento de precatório, que é, enfim, ou do grileiro, ou do latifundiário. Né? E aí, essa ideia também da meritocracia, que também é uma ideia própria da ideia do neoliberalismo, que vai, enfim, brigar com a ideia de participação social. Na meritocracia, algumas pessoas são capazes de decidir o que é melhor para o restante da sociedade. Né? E aí a gente está aqui, eu acho que... e uma outra coisa que o Bolsonaro promoveu foi essa desorganização administrativa. Os espaços que foram construídos, especialmente depois de 88, mas até antes dele, no processo de redemocratização, para gerir políticas específicas, eles foram completamente desvirtuados. Então, a gente tem uma FUNAI, que é contra a indígena, o Ministério da Educação, que é contra a educação, o Ministério da Saúde, que é contra a vacina. E, assim, foi desorganizando todos os espaços. Há um livro promovido pelo IPEA, por servidores do IPEA, a respeito de uma figura que eles começam a chamar de assédio institucional, que não é só o assédio aos servidores, mas também essa forma de desorganizar a administração pública, colocando pessoas sem especialidade em locais que requerem muita especialização. Então, a militarização da administração pública significa colocar pessoas que não foram treinadas para isso em locais estratégicos. E, enfim, eu vou me encaminhar para o final para a gente poder conversar melhor. E a gente se pergunta, erramos? O que deu errado? O que aconteceu no meio do caminho? Eu confesso para vocês que eu não sei responder exatamente o que aconteceu de errado. Eu sei que é muito difícil imaginar que nós sairíamos de uma sociedade profundamente desigual para uma sociedade mais igual em curto espaço de tempo. Né? Ou então que as lutas que permitiram a Constituição de 1988 elas eram definitivas. Elas não eram definitivas. Né? Quem perdeu com a Constituição de 88 continuou se organizando e continuou lutando para ter uma coisa muito parecida ao que nós temos hoje, que é exatamente aquilo que correspondia ao projeto colonial. Nós, hoje em dia, estamos muito mais próximos do século XVI do que do século XXI em termos constitucionais. Nós temos poucos homens, todos brancos, todos homens, enfim, tomando conta desse país, expulsando, desterritorializando, com força, força policial, com milícia, enfim. Enfim, o que eu acho que nós temos como desafio, agora mais emergencial, digamos, mais urgente, é recuperar a Constituição de 1988 no seu espírito. E aí, enfim, nós só temos uma possibilidade se Bolsonaro sair. Né? Ainda tem essa. Nós temos um projeto que depende, fundamentalmente, de um novo governo. Um governo comprometido com a Constituição, que é uma Constituição chamada cidadã, não à toa, mas uma Constituição que foi, sim, resultado de muitas lutas que se organizaram e fizeram a Constituição possível. Agora, tem um erro que eu posso identificar, que é o judiciário brasileiro.
é muito interessante, porque numa Constituição que mudou, enfim, todos os espaços sociais, no campo, na cidade, mudou o Ministério Público, trouxe a Defensoria para otimizar o acesso à justiça, ela não tem uma linha, ela não contém uma possibilidade de mudança do judiciário. Podia ter sido pensado, por exemplo, um sistema robusto de cotas, que mudasse o perfil desse público. Do Ministério Público também, eu digo porque o Ministério Público ainda foi reformatado, mas o Judiciário, nada. Eu, recentemente, tive duas perícias, que fazia duas perícias. Uma foi para a Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre judiciário e violência no campo, na atualidade. E aí levantei dados, há umas pesquisas, há umas teses de doutoramento que mostram, por exemplo, como os grandes proprietários, os donos desse país desde sempre, identificaram, logo após, na Constituição, o judiciário como um espaço estratégico para suas pretensões. Ou seja, o judiciário ele não foi mobilizado pelos movimentos em luta por direito, para estar no campo do direito, pelos movimentos que fizeram a Constituição de 1988, mas pelos seus antagonistas, entendendo que esse judiciário ele era, sim, parceiro, amigo. E, já no meio rural, há um levantamento que pega quase 15 anos, que demonstra que, em 70% das ações propostas contra áreas indígenas, demarcação de terras indígenas, assentamentos da reforma agrária, declaração da função social da propriedade, mais de 70% essas decisões elas são liminares e protegendo esse grande latifúndio. Todas elas contra os movimentos. E agora vocês estão acompanhando também essa questão dos despejos, né? Os despejos têm pesquisas desde muito próximo da Constituição mostrando que era um judiciário absolutamente indiferente aos dramas coletivos, à ideia mesmo coletiva que tinha esse polo passivo. E, enfim, essas muitas pesquisas elas apostaram num Código de Processo Civil diferente. Só um instantinho. E veio com suas limitações o Código de Processo Civil de 2015, pensando nas ações possessórias coletivas. Uma pesquisa produzida pelo INSPER, Polis e CNJ, Conselho Nacional de Justiça, agora recente, 2021, ela mostra que esse código de 2015 não teve nenhum efeito no judiciário, nenhum, zero efeito em termos de reconhecimento da função social da propriedade, zero efeito em termos de reconhecimento de outras posses, como agrária, indígena, quilombola, zero efeito na compreensão do coletivo. Né? Quem é esse coletivo? As ações continuam sendo propostas contra fulano de tal, Maria de tal, movimento tal, sem individualizar as pessoas. Continua havendo citação por edital, invisibilidade do polo passivo dessa relação, ou seja, um judiciário que não mudou. Então, se nós temos aqui que apostar em alguma reforma significativa, é na reforma do judiciário. É isso, gente. Peço desculpas pela minha limitação. Muito obrigada mais uma vez. Alô? Agradeço, Débora, pela fala. Agora a gente tem ainda tempo de debate, então, quem quiser fazer perguntas, contribuições, pode vir aqui na frente para a gente seguir o debate. Passo a palavra para o Ion. Boa noite a todos e a todas. Eu, na verdade, vim aqui para tentar também trazer uma chave de leitura em relação à importância do protagonismo das prefeituras
nesse processo de resistência democrática, né? Diria que, embora a gente tenha quase certeza de que a gente vai poder virar a página nas próximas eleições, tem ainda muita nebulosidade no ar para a gente ter convicção. E as prefeituras têm um papel muito importante, porque elas é que podem ter uma agenda no território. Eu quero recuperar essa questão do território dessa mesa, porque eu acho que ela é crucial, no sentido de construir alternativas para o que está colocado aí. Eu queria lembrar que essa agenda da democratização, que vem desde a Constituinte, ela penetrou muito pouco nas nossas periferias. E, em virtude disso, a gente teve uma dicotomia muito forte entre melhoria das condições de renda e a oferta de oportunidades para as maiorias do nosso povo. A gente tem trabalhado, e é o que me traz aqui hoje, com uma conceituação dessas lacunas muito na órbita da baixa oferta dos equipamentos sociais para as nossas comunidades. Então, se a gente pode falar de século XVIII do ponto de vista institucional, é onde nós estamos nas periferias. É onde nós estamos nas periferias. Portanto, nós estamos criando uma... E é onde estão as maiorias do nosso povo. Portanto, a gente consentiu, de alguma maneira, na criação de contingentes populacionais gigantescos de não-cidadãos, em que, acreditando que a grande porta de saída era a melhoria da renda. E a gente, quando discute com essas comunidades, e a gente está disposto a ouvir, né, a gente encontra lacunas que vão do centro de velórios ao centro cultural, que a gente pode se dar conta de que, nas nossas periferias, o paisagismo nunca foi prioridade. Portanto, e vocês vejam só, que, do ponto de vista da politização, o nosso povo ele se politiza pela experiência de sociedade. Ele não se politiza pelo doutrinamento. Ele não se politiza por uma cultura livresca. Ele se politiza pela experiência de sociedade. Vamos pegar o que aconteceu no Nordeste, no governo Lula, em que houve uma politização muito forte. A grande esperança que a gente tem hoje de poder virar a página vem da politização dos nordestinos. Mas essa não é a politização da classe média cerebral, é uma politização visceral, decorrente de uma experiência de sociedade que produziu politização. Né? Então, a experiência de sociedade é crucial para o nosso povo se politizar, porque ele se politiza assim. E ele, quando entende o projeto de sociedade, ele tem uma lealdade maior ao projeto. É o que está acontecendo no Nordeste. Então, é importante a gente entender que é preciso a gente ter, do ponto de vista territorial, local, a agenda do desenvolvimento territorial. E eu queria aqui também ecoar coisas que a gente tem conversado com a professora Cláudia, que está aqui também presente conosco, que tocam também a questão da renda, né, dessa nova agenda da economia solidária, que deve também acompanhar o acesso aos equipamentos sociais. Né? Não é possível... Se a gente visitar a Europa, eu acho que muitos aqui nessa sala já tiveram a oportunidade, a gente vai ver que uma das maiores assimetrias existentes entre nós e eles toca justamente a oferta de oportunidades nessa área que escapa à sobrevivência e que toca a construção da cidadania. E é por aí, acho, que os municípios podem colaborar muito. Obrigada, Ion. Eu combinei aqui com a Débora da gente fazer, como a gente está com tempo, algumas rodadas. Então, já temos mais uma pergunta. Acho que a gente pode fazer 3, 4, passar para a Débora. Temos 2 aqui, Celso e Júlia. Obrigada. Licença, gente. É uma pergunta bem rápida, na verdade. Eu gostaria de saber, assim, a senhora trouxe com muita eloquência sobre a necessidade de haver uma reforma do judiciário e também um reconhecimento dos direitos conquistados no processo da Constituinte. Agora, acho que é preciso reconhecer também o que está prometido na Constituição e nunca houve eficácia. Então, tem ali nas disposições transitórias a demarcação de terra indígena
E também tem na lei lá da década de 60 que deveria haver reforma agrária. E, assim, a gente passou por um período de progressismo muito frutífero, mas, infelizmente, nenhuma dessas duas reformas foram, quer dizer, a demarcação nem a reforma agrária foram efetivamente aplicadas, muito menos a reforma urbana. Então, o que é que a gente pode fazer em termos de encaminhamento quanto a isso? Agora o Celso. Júlia, então. Qual é seu nome? Desculpa. Renata, obrigada. Então, vou passar para a Júlia, a gente volta para a Débora, e no próximo bloco já temos Celso e Dulce inscritos. Boa noite. Já falei muito nesse congresso, estou falando mais baixo. Bom, com o encerramento, né, de sua fala, Débora trouxe uma provocação importante, né, sobre esse outro judiciário, esse outro perfil. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco como a gente está aqui, né, num congresso, diante de muitos professores, estudantes, um instituto de pesquisa, como isso também se inicia na formação acadêmica também, porque, para além de como a gente vai pensar os editais, as cotas no judiciário, mas também as pessoas que estão no judiciário são pessoas que saíram das faculdades de direito. Então, quem são as pessoas que, felizmente, agora está num momento de transição desse perfil na faculdade de direito, mas a gente ainda encara alguns desafios em que, por mais que entrem muito mais alunos de quilombos, indígenas, ou que estudaram em escolas públicas, né, diferentes programas de cotas, mas as ementas são limitadas. Isso foi debatido aqui ao longo do congresso, sobre como o direito urbanístico é ausente, né, e é um exemplo, o direito indígena, então, nem se fale. Então, quando você traz essa pesquisa do INSPER, do Polis, dos efeitos, né, da ausência, na verdade, da mudança do CPC, não se observa, eu imagino que o Estatuto da Cidade, então, nem cosquinha fez. E, na prática, é o que a gente tem sentido. Então, como também a gente trabalhar para que essas pessoas que estão na faculdade se formem nesse perfil e consigam também buscar também, né, participar desses processos seletivos e tal, porque não adianta a gente ter as cotas nas universidades e tal, se os alunos que entraram ali por cotas também, no final, não vão conseguir passar 5 anos em casa estudando para entrar no magistério, entrar para o corpo de magistrados. Então, como a gente também consegue trabalhar nesses dois lados? Obrigada. Bom, em relação ao Leon, nem vou discutir o papel estratégico das prefeituras, mas eu quero só dar um esclarecimento. Quando eu falo Bolsonaro, é óbvio que eu me refiro à figura do presidente da República, mas a gente não pode ignorar o fenômeno que foi o Bolsonaro no país, inclusive nas prefeituras, né? Então, é uma ideia que... E até porque, pela forma como a gente estrutura o nosso federalismo, o papel que o governo federal tem em relação a políticas, a sua participação em termos de repasse de recursos, vai ter um impacto enorme. Então, o bolsonarismo ele é uma realidade hoje no país, ou por opção ou por necessidade. Não tenho dúvida. Em relação ao que como o povo pensa, como o povo percebe, é óbvio que eu acho que nós, que trabalhamos com o direito, principalmente, eu estou aqui me colocando no lugar de uma profissional do direito, nós temos que ter a humildade de entender que nós não vamos construir o direito sem entendermos as necessidades desses sujeitos. Mas temos que entender que são papéis diferentes. Eu não posso pretender ocupar o lugar do povo, enfim, e nem imaginar que o povo seja letrado. Não são divisões, eu acho, que se colocam em termos de como a gente constrói saberes sólidos para enfrentar dominação. Eu acho que cada um tem o seu espaço de contribuição, e se nós tivermos um mínimo de receptividade para escutar, eu acho que nós seremos pessoas mais capazes de levar adiante esse direito na sua, enfim, na sua potencialidade. Eu já entro na pergunta da Renata, porque é uma ilusão a gente imaginar que uma Constituição faz uma revolução, que o direito vai fazer uma revolução, né? O que foi escrito ali foram as possibilidades encontradas no processo constituinte. E eu acho que a gente perde na disputa de um texto constitucional se a gente diz, mas ele não conseguiu. Eu acho que a gente tem que partir dos ganhos, e colocando isso sempre como ganhos
sociais, ganhos coletivos. A demarcação de terras indígenas, por exemplo, ela existia antes? Existia, mas com parâmetros absolutamente diferentes, porque os indígenas eram considerados incapazes e submetidos à tutela. O território era uma área vista com um olhar externo. Hoje em dia, não, mudou. A Constituição entende que a demarcação de terras indígenas é um processo interno, não reconhece só a área de moradia, mas também a área de produção, a área dos recursos ecológicos, da reprodução física e cultural do grupo. São 4 elementos. Mudou. E houve demarcação de territórios depois de 88? Muitos. Todos? Não. Porque, gente, infelizmente, você não vai reorganizar um Estado dominador num Estado da emancipação em 20 anos. Isso não acontece. Nós dizíamos um governo progressista, um governo Lula. Sabe, essa coisa de ficar tirando pedras no que a gente conseguiu, ignorando os ganhos, me parece assim, que não é uma boa estratégia para lidar com o direito. Eu acho que a gente tem que apostar, enfim, que é dizer, olha, agora está parado, em algum momento isso avançou, reforma agrária está parada, em algum momento avançou. Temos que partir dos ganhos e mostrar que já tivemos ganhos normativos, e esses ganhos são irrenunciáveis. Eu acho que esse é o ponto de partida. E, Júlia, eu tenho um acordo total com você, nós temos uma formação acadêmica absolutamente burra. Enfim, não só a gente, eu acho que essa formação acadêmica, primeiro, que capacita a partir de saberes específicos, em cada um na sua caixinha, sem interdisciplinariedade, sem diálogo, eu acho ele absolutamente incapaz de dar conta da formação plena de um profissional de que área for. Mas, no campo do direito, ainda é mais cruel isso, porque nós somos avaliados por uma instituição que tem em vista a advocacia do mercado. Ela não tem uma preocupação. Então, nós temos cursos que se voltam para grandes escritórios, com nenhuma preocupação com o setor público, com nenhuma preocupação com o setor popular. Então, eu acho que, concordo com você, não basta cotas, elas vão ser insuficientes, apesar de já serem um instrumento fundamental para trazer alguma diversidade nas universidades. E quando houve, também no primeiro ano do governo Bolsonaro, o corte linear de 30% nos recursos das universidades, eu fui procurar saber quais as universidades seriam as mais afetadas. E foram exatamente aquelas que estavam em processo de formação, porque as principais despesas foram despesas de custeio. Quem são elas? São as universidades interiorizadas. E há muitos estudos sobre o impacto dessas universidades na vida coletiva, mas principalmente na identificação da pessoa como sujeito, como um espaço, a universidade chegando também como acolhimento de pessoas que não se reconheciam naquela sociedade. A gente tem muito população trans, população negra, né, gays, lésbicas, muito, muito. Então, o impacto de algumas políticas ele não pode ser também desconsiderado. A gente sabe, eu vejo uma população, um público muito jovem aqui, na maioria das vezes, que não sabe o que foram as lutas, e se a gente desprezar os ganhos, a gente está condenado de antemão. Né? Enfim, a gente tem que partir dos ganhos e, de alguma maneira, mobilizar o direito a partir desses ganhos. Enfim, o que eu penso. Obrigada, Débora. Já temos mais aqui uma rodada. Passo a palavra para o Celso, depois Dulce e depois Gilmar. Obrigado, Helena. Bom, meu nome é Celso Carvalho, eu faço parte da rede BR Cidades. E eu quero só trazer para a senhora, doutora Débora, o resultado da rede BR Cidades, assim como o IBDU, vem de participar da organização de uma Conferência Popular pelo Direito à Cidade. Né? Ela foi realizada em São Paulo, no começo do mês, e reuniu mais de 430 entidades e coletivos populares, né, que atuam nos mais variados temas pelo direito à cidade no Brasil inteiro. Então, desde os grandes movimentos de moradia, como o MTST, a Central dos Movimentos Populares, e o IBDU, o BR Cidades, que é uma rede mais ligada ao mundo acadêmico, aos movimentos sociais, e até pequenos coletivos e
dos mais variados temas, na questão ambiental, quem está lutando pela questão da mobilidade, a defesa, enfim, a luta antirracista, os vários, enfim. Né? E esse processo de conferência, de preparação de conferência, com reuniões prévias, que se fechou no começo do mês, nessa conferência, gerou uma plataforma de lutas pelo direito à cidade, que tem mais de 180 propostas. Né? Então, além da ideia inicial, tá assim, mas como 180 propostas? Isso não existe prioridade nisso, mas, na verdade, né, o que mostra esse processo é a potência da luta popular que está ocorrendo hoje no Brasil, né, nos mais variados campos, e que percebe, né, que na questão do direito à cidade, né, a gente encontra a luta antirracista, a gente encontra a luta por moradia, a gente se encontra e se reconhece. Nesse sentido, né, eu queria trazer essa informação para você e... Isso, não, é impressionante. É esquisito a gente falar, porque a gente fica se elogiando, porque a gente ficou tão maravilhado com esse processo de conferência, né, porque não tinha uma CUT por trás, um sindicato apoiando, foi uma questão de voluntário. Mas, enfim, isso mostra, na nossa visão, quer dizer, a importância que no processo de reconstrução nacional e no processo de reconstrução da democracia no país, a gente tenha como questão fundamental uma questão que você colocou, que é a recuperação do sistema de participação social e o aprofundamento do sistema, inclusive recuperando uma questão que a gente perdeu nos últimos anos, que é a experiência do orçamento participativo nos municípios. Eu queria só trazer essa informação para você. Obrigado. Obrigada, Celso. Chamo agora a Dulce Maria. Bem, eu diria que realmente esse congresso tem assim trazido não só conteúdos fundamentais, como abordagens muito importantes para esses conteúdos políticos. E que é uma honra profunda estar aqui com Débora Duprá. Eu acho que nós já tivemos aí uma história muito séria, não é? Quando eu era presidente da Palmares, e eu diria que eu não teria titulado nenhum só quilombo. Eu acho que não teríamos um quilombo titulado no Brasil, não fosse a nossa aliança e o apoio junto com a doutora Ela Vieco. Né? Então, fora isso, o trabalho espetacular, que é um legado também nesse processo todo da ruptura das barragens e onde a doutora Débora foi realmente, tem sido, não é, mas fundamental. Então, é uma honra, e é uma honra também, é uma felicidade geracional, porque é muito rico, né, para a minha geração. Eu nunca esqueço que na universidade, eu lembro que na Universidade de Brasília, várias vezes eu ouvi o que era o projeto, principalmente do Exército e das elites, era que nós seríamos uma geração esterco. E olha que esterco fenomenal somos nós, não é? Olha o que nós estamos aí fertilizando, que solos. Então, mas eu queria perguntar, você traz, como sempre, instiga muito. Eu acho que teve uma pergunta que você fez, onde é que nós erramos. E eu acho que nós erramos em algumas coisas importantes. Não é? Principalmente a gente que fomos os jovens na luta pela Constituinte, né? Éramos crianças quase na luta pela Constituinte. Eu acho que nós erramos, e eu sempre me recordo de uma coisa que dizia o presidente Mandela. Ele, às vezes, dizia, vocês brasileiros, às vezes, são eufóricos com política, e outras vezes são ingênuos. E ele sempre dizia que a ingenuidade em política é crime, porque mata muita gente. Eu acho que nós fomos, principalmente movimentos sociais, intelectuais que pensam os projetos Brasil, etc., não é? E os vários, nós fomos ingênuos, primeiro, em não construir. A gente, mais ou menos, assina cheques em branco. Depois, principalmente no caso dos governos que nós consideramos os nossos, e que são, porque são produto, inclusive, da nossa luta, não é?
a gente acaba não criando referências, programas, pactos costurados em relação a vários assuntos, a várias questões, inclusive, eu diria, a própria questão do judiciário, não é? E esse cheque em branco custa muito. Eu acho que, inclusive, às vezes, nós chegamos quase que a uma preguiça meio irresponsável, porque é muito complexo fazer, digamos que o embate político para dentro, não é? Então, eu acho que essa é uma questão, quer dizer, de tudo que a gente discutiu aqui hoje, por exemplo, não é? Olha, das suas colocações hoje fundamentais, por exemplo, eu acho que nós precisamos ser vozes que cobram e que demandam, principalmente nos processos de campanha, da mesma forma que a gente faz com os candidatos dos outros, que a gente leva a cartinha para que todos eles assinem aquilo que a gente acredita que todos devam assinar, eu acho que a gente precisa fazer de forma muito séria com aqueles que nós defendemos, não é, para a condução, principalmente do Estado. Eu acho que não fazer isso hoje, principalmente com essa capacidade de percepção das complexidades, eu acho que nós precisamos fazer isso. E aí não operar na ingenuidade. E nem num certo... eu acho, é um pouco de confiança, mas também é um pouco... Sabe, esse medo que nós temos, sabe, como é que nós lidamos, por exemplo, hierarquicamente com os nossos políticos e tudo mais. Quer dizer, eu se tenho, acho que a esse ponto da vida e da contribuição histórica que a gente tem dado, eu diria, porque aqui, sabe, esse coletivo é um coletivo totalmente pronto para chegar para o candidato à presidência, inclusive do nosso campo, dizer, olha, você é nosso candidato, mas a gente quer esse compromisso. São compromissos, não é? Não fazer esse tipo de coisa. E eu acho que, inclusive, foi um erro que não fizemos na Constituinte. Porque na Constituinte nós éramos crianças, mas a gente dizia, olha, eu me lembro a defesa do artigo 68, né, o artigo 68 da Constituição, por exemplo, né, quando a gente foi defender a questão dos quilombos. A gente chegou e disse taxativamente, passamos 2 noites inteiras com os técnicos lá do Congresso, dizendo, olha, ou se escreve isso na Constituição, ou nós vamos para o mundo inteiro dizer que vocês estão brincando de casinha, que essa Constituição não é uma Constituição cidadã. E aí criamos o caso e realmente aconteceu, o que era impensável no Brasil naquele momento. Era impensável. Outro erro, eu acho, eu não tenho, isso eu estou falando demais, é esquecer que mesmo no caso do... Sabe essa lógica? Na minha mesa de abertura, eu falei um pouco da Rosa Luxemburgo, quer dizer, você hoje falou do Kant e outros, né? O Kant, por exemplo, justificava a escravidão, não é? A Rosa Luxemburgo justificou a escravidão, não é? E olha, imagina você, quer dizer, quando eu penso que Rosa Luxemburgo, não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque é também pensar que os nossos dirigentes têm o tipo de amadurecimento, de percepção que a gente tem, não só de alteridade, mas também do tipo de compromisso que pode realmente transformar a sociedade. Então, eu acho que não tem. Eles também operam um pouco em modos tradicionais das questões. Sabe, colocar a mulher e dizer que o que vai ter não sei quanto % é importante, mas eu sei muito bem como foi a eleição passada, quando as mulheres... Eu nunca, assim, foi uma coisa horrível, né? Eu lembro que a gente fez um treinamento suprapartidário, etc., das frentes de esquerda e tudo mais, e depois aquelas mulheres que foram treinadas por nós para serem candidatas, não tiveram nem... Ficaram devendo R$5.000 nas suas cidades e sendo envergonhadas depois porque o fundo partidário, porque não foi feita a distribuição correta e justa do fundo partidário. Então, nós estamos falando, são essas as pessoas que nós vamos eleger, os dirigentes que operaram isso. Nós não vamos eleger outros dirigentes. E eles não vão mudar a sua postura se a gente também não fizer, digamos que, porque, infelizmente, não é na palavra, como é os povos da minha origem, né, indígenas e negros, que dizem a palavra que vale. É a palavra, você vai no terreiro e ai de quem descumprir a palavra. Não é? Com eles não é a palavra. Fora isso, há a questão da pressão. Nós duas sabemos o que é a mineração. Nós duas sabemos o que é conversar, talvez mais do que muita gente, o que é a subordinação, por exemplo, à mineração.
mas há outras corporações também. Porque o acordo foi feito, porque sabe, ou o cara do lixo, ou sei lá o quê. Então, nós temos que estar prontas, nós temos que antecipar essas possibilidades do não cumprimento daquilo que nós consideramos acordo, mas nós consideramos sozinhos que há um acordo. Nós não negociamos o acordo. Nós consideramos que esse é um acordo, e não é. Não é. Então, acho que um pouco essa tua pergunta me fez pensar isso tudo, e te agradeço sempre. Nós que te agradecemos, Dulce. Agora é o doutor Gilmar Bittencourt. Alô. Boa noite a todas e todos. Doutora Débora, eu, quando comecei a trabalhar com comunidades quilombolas pela Defensoria Pública, com certeza a senhora foi o grande ícone no qual mirei. Inclusive, há uma entrevista que a senhora dá, inclusive, falando sobre o momento em que a senhora começa a trabalhar e as dificuldades, tentar entender o que era o quilombo, e aí tentei seguir esse espaço. Não sei se consegui, mas tentei. Hoje tivemos a notícia, né, a gente tem tantas notícias ruins, da notícia boa. A Procuradoria Federal da Cidadania, do Direito do Cidadão, acaba de pedir, né, que o STF se manifeste sobre o despejo, a situação de despejo no país. Isso é uma postura que, sem dúvida, tem muito a ver com o seu trabalho, né? Se a senhora não tivesse passado por lá, talvez a gente não tivesse procuradores tão engajados e tão envolvidos, né? Então, acho que é uma notícia que acho que tem as suas digitais. Mas a minha questão é outra. Eu me preocupo nesse momento de crise climática e uma concepção que eu percebo e que eu persigo hoje nas minhas pesquisas, a ideia de um Estado capitalista que está em crise, né? Há uma crise evidente, e não é uma crise cíclica, é uma crise realmente do Estado capitalista, de como nós enxergamos, com algumas mudanças aqui e ali, mas uma crise evidente. Diante dessa crise, a senhora tem visto algum movimento no sentido de uma busca de uma luta mais autônoma das comunidades e, pensando em um evento como esse, uma aproximação de lutas populares, para além do óbvio, como MST, de lutas campesinas com comunidades mais urbanas, tentando aproximar a questão da produção e consumo, porque me parece um caminho mais possível essa aproximação e essa construção do que uma luta por espaços dentro de um Estado que já está agonizando. E muitíssimo obrigado. Obrigada, Gilmar. Antes de passar a palavra para a Débora, eu também fiquei instigada para fazer um comentário e vou ler também aqui uma pergunta online. Acho que também pelos colegas e pela sua fala, Débora, a gente pensar como o Celso colocou no orçamento participativo, todas as mudanças que a gente quer fazer, acho que olhar para o passado é importante, olhar para o futuro. Queria que você comentasse também a importância hoje da revogação do teto de gastos, quando a gente pensa como reconstruir, né, como a gente vai reivindicar as vitórias que a gente teve e avançar. E um outro comentário que eu também fiquei pensando aqui, estou reflexiva há alguns dias já, pensando que o Bolsonaro não é só uma figura, né? É um projeto de bolsonarismo imbricado em toda a sociedade e também no judiciário do começo ao fim, né? E que muitas vezes a gente acha que é incompetência, que é descaso, mas eu acho que é um método, né? Que se expressa hoje na lentidão, por exemplo, da investigação do sumiço, do desaparecimento do Bruno Pereira e do Dom Phillips, mas também no judiciário que acelera alguns processos e tem uma lentidão em outros. Então, também queria que você comentasse um pouco disso, né? Como a gente vence esse bolsonarismo imbricado no judiciário, em toda a sociedade, como a gente vê
isso como um método, que não é incompetência, não é descaso, é um método muito claro que eles têm hoje e que fazem, né, o país estar hoje na situação que a gente vê hoje, né, de aumento da fome, de aumento da pobreza, de aumento da desigualdade social. E antes de passar a palavra para você, vou ler aqui dois comentários, na verdade, da Patrícia Cardoso e perguntas no virtual. Uma é: o MPF que queremos é um legado do trabalho feito por Débora Duprá. Sou fã. Débora, como avançar... Acho que não é só ela que é fã, né? Mas, Débora, como avançar nos regimes jurídicos de defesa dos territórios enquanto defesa da vida e do comum? E um outro comentário: a 6ª Câmara do MPF, sobre sua gestão, foi parceira essencial da SPU na regularização das terras da União. Gratidão. Ai, muito, muito bacana, gente. Eu vou começar com o Celso, porque a gente não imagina o capital jurídico que a gente acumulou esses anos. As conferências, por exemplo. Como é que surgem as conferências no mundo do direito? As conferências surgem a partir da 2ª Conferência de Direitos Humanos, ocorrida em Veneza, em 1993, em que se consegue pela primeira vez a participação de ONGs, nem era, enfim, participação de ONGs, e elas levam essa necessidade da voz dos sujeitos implicados em regimes de direitos humanos, ou seja, políticas de direitos humanos não podem ser feitas sem participação social. E aí, como conclusão dessa conferência, surge a recomendação aos Estados nacionais para fazerem planos nacionais de direitos humanos com participação social. E, no Brasil, começa o primeiro plano nacional, o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, em 1996, que começa meio assim, a participação social ela é ainda muito das entidades que fizeram ali a luta constituinte, OAB, CNBB, né, as grandes entidades, mas logo depois começam as conferências com participação popular, né? Enfim, que são as conferências locais, regionais e nacionais. Quero lembrar que elas são a herança que permitem, na atualidade, as conferências populares. Foram essas organizações que surgem do Estado, junto com os sujeitos implicados nas políticas, que vão organizar as conferências. Muito bacana ter a Conferência Popular da Cidade, mas eu quero lembrar que teve esse ano, 2022 não, mas 2021 eu participei da Conferência Nacional sobre o retorno da fome, a Conferência Nacional sobre a comunicação pública e o fim da EBC, enfim, desde o governo Temer, agora colocado no regime de privatização. Está sendo organizada para esse ano a Conferência Nacional da Saúde, a Conferência Popular da Saúde Mental. Então, temos que pensar que nós temos mecanismos de resistência hoje porque eles também foram possibilitados pelo direito e porque as pessoas lutaram por direitos, para estarem dentro do direito. Esse direito se modificou. E aí eu vou passar já para a Dulce, porque como é que você organiza a participação social numa burocracia que nunca teve participação social? Quem é da minha época sabe que o direito tinha a figura do sujeito médio, né? Enfim, toda a política era direcionada para esse sujeito. E aí, quando começa o regime de participação social, que as grandes lideranças são chamadas a participar dos conselhos respectivos, das políticas respectivas, aí o pessoal fala, não, mas é aparelhamento. Aí está chamando as lideranças, e aí no território a luta fica precária, a luta fica... a gente tem que continuar lutando, porque um texto jurídico ele é o resultado de uma luta, ela não se encerra, é preciso continuar. Então, a gente vai aprendendo nesse processo, não é fácil. E eu acho que, enfim, houve erros, mas houve muita tentativa de acertar. Eu acompanhei muito de perto a questão indígena e, grandes lideranças, sim, grandes lideranças, mas conseguiram coisas fantásticas, né? Conseguiram, enfim, políticas muito interessantes, que na atualidade, enfim, estão aí sem execução, mas políticas muito interessantes. Eu acho que a gente não pode ser mobilizado, o medo, né, ele mobiliza. Então, eu acho que a gente tem que sair do medo para uma zona de
ousadia. E eu acho que a maior ousadia constitucional que teve foi essa que a Dulce falou, é o artigo 68 do ADCT. O Gilmar também fez referência. Eu já estou em 1997, quase 10 anos depois da Constituição, quando me chega um geógrafo, não conhecia nem Dulce, me chegou um geógrafo falando assim, tenho documentos sobre 70 comunidades quilombolas no Brasil. Eu falei, o que é isso? Eu tinha ouvido falar de um quilombo, Palmares, que existiu como um epifenômeno da escravidão. Eu trabalhava com questão indígena, não sabia que existia quilombo. Esse é o tamanho da nossa ignorância, sabe? E, enfim, uma das primeiras comunidades que eu vou trabalhar, eu estava falando isso com o Paulo hoje a caminho, era Alcântara, que tem uma base espacial lá, e estava num regime de deslocamento. Já tinha havido uma primeira leva de deslocamentos, e formaram agrovilas, onde eles foram expulsos do litoral, onde tinham pesca tradicional, abandonaram casa de farinha e foram viver de cesta básica. Era, enfim, um processo de genocídio de uma população. Essa população nunca mais foi removida. Conseguiram um laudo impressionante. Estão aí, até hoje, né, desde do final da década de 80, quando houve a primeira expulsão, nunca mais, resistindo, estão hoje em dia na Corte Interamericana de Direitos Humanos, conseguiram revogar um primeiro decreto do Fernando Henrique Cardoso que exigia a presença de 100 anos. Era como é que é aquela figura de direito privado? O usucapião secular para os negros, né? Diferente de qualquer outro usucapião existente na Constituição. Derrubaram, fizeram um decreto com participação deles, Dulce sabe disso, acompanhamento da Associação Brasileira de Antropologia, do Movimento Quilombola. No dia seguinte à edição do decreto, entraram com uma DIN no Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade do decreto. Lutaram, conseguiram ganhar no Supremo Tribunal Federal, conseguiram derrubar marco temporal, que hoje em dia os indígenas brigam, não tem marco temporal para quilombola, porque nós nunca conseguimos acumular documento que provasse a posse. Gente, isso é vitória. Improvável, hiper improvável, muito improvável. Por isso que eu acho que nós temos que acreditar muito na capacidade dos próprios sujeitos também de saberem das suas lutas e saberem, enfim, como protagonizar as suas lutas. Eu não tenho nenhuma ilusão com uma figura que vá nos salvar de todas as formas de dominação, porque isso é gerar uma figura como o Bolsonaro. Sabe? Eu acho que nós temos que estar o tempo todo exigindo, né? E não nos conformando, enfim, de sermos, mais uma vez, guiados por alguma espécie de salvador. E, Gilmar, em relação às comunidades e às mudanças climáticas, é muito interessante porque, no processo constituinte, o movimento verde, digamos assim, ele era um movimento muito idealizado a partir dos modelos norte-americano, australiano, que é a criação dos espaços de proteção livres da presença humana. E aí foi criada a lei do SNUC, né, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que vão procurar, a partir dali vai procurar criar unidades de conservação. Onde vão encontrar um lugar para proteger? Onde tinha alguém que cuidasse. E quem cuidava? Era exatamente alguém que tinha uma noção de terra, né, como, enfim, um espaço de existência e não como mercadoria. A gente só tem, hoje em dia, algum compromisso climático porque a gente tem comunidades que cuidaram disso com a ideia fora do mercado. Ou seja, comunidades que não tornaram isso uma commodity. A gente tem que lembrar muito. Agora, não gosto, de forma alguma, de ter uma visão instrumental dessas comunidades. Ou seja, só são indígenas se estiverem protegendo o meio ambiente. Aí você tem uma comunidade que está ali com um garimpo. É horrível, mas dizer que ela deixa de ser indígena porque tem um garimpo, quando a grande atividade econômica desse país é a mineração, né, Dulce estava falando disso, né, quando a empresa icônica desse país é a Vale do Rio Doce. Outra luta que eu acho que precisa ser lembrada, né, o rompimento da barragem do Fundão. Um juiz que faz um processo de indenização das vítimas, todo ele trazido pela própria Samarco, pela própria empresa. Enfim, os atingidos conseguiram
tirar o juiz do caso, numa decisão do CNJ. Então, assim, eu acredito muito na potência que está na base, muito pouco nas nossas lideranças. Né? Então, Gilmar, em resposta é isso. Eu acho que só temos, hoje em dia, o que temos em termos de potencial para lidar com as emergências climáticas por conta de visões diversas sobre terra, território, natureza. Enfim, acho a revogação do teto de gastos absolutamente fundamental. Aí pergunto, mas, enfim, não vai ter nenhuma responsabilidade fiscal? Eu acho que sim. O que a gente não pode é ter uma equação em que um lado seja a total satisfação do serviço da dívida e, do outro lado, o comprometimento integral da política de direitos. Tem muita coisa para trazer recurso que poderia ter sido feita. Né? Nós somos um dos países que tem a tributação mais regressiva do mundo. O que significa tributação regressiva? Significa tributar consumo. Quem paga mais tributo no país é pobre. Né? Então, é um país que nunca fez a tributação das grandes fortunas, como está determinado na Constituição, a tributação de dividendos. Né? Então, tem muita coisa para fazer para gerar recursos que não seja exatamente inibir a política pública geradora de direitos, a política pública geradora de mais igualdade. Eu não vejo como... E esse teto está sendo furado, né, o tempo todo aí agora, então, com essa coisa do ICMS da gasolina. Então, ele existe mais como discurso mesmo. Sobre o bolsonarismo, ele está em todos os espaços. A gente não pode imaginar. É muito interessante, porque a gente tem que pensar que... não dá tempo aqui da gente falar. Eu fiz um estudo sobre o bolsonarismo a partir dessa categoria do líder popular, que Laclau trabalha isso super bem, e depois eu fiz o impacto desse líder popular sobre o aparato administrativo do Estado. E uma das características dele é que ele, enfim, como é que ele emerge, esse líder popular? Ele emerge a partir de um diálogo, de um discurso muito fluido, mas que ele tem uma fronteira do amigo e do inimigo. Essa chave assim, de cidadão de bem, ela é uma chave fácil para entender o bolsonarismo, porque ele não é só o bandido e a pessoa que sofre a ação do bandido. Ele é também aquele que não depende de uma cota, que não depende de um auxílio moradia, não está encostado no Estado, é aquele que cuida da sua família, que não entrega a sua família para a doutrinação da esquerda, para, enfim, ficar estimulando a homossexualidade, que é o que eles dizem, né? Enfim, proibindo. Então, ele vai atravessar indistintamente o tecido da sociedade. Né? A questão da teologia da prosperidade, que é muito também acionada. Tem um conjunto aí de significantes que eles vão atravessar o tecido social e não vão ter nenhum marcador de classe, de gênero, de orientação sexual, de raça, nada, nada, nada. Ele é um fenômeno difuso e de grande potencial, exatamente por conta dele transitar amigo e inimigo. Né? O Moro era amigo, de repente rompe, vira o inimigo sem muito transtorno. Né? O Mandetta, e isso vai. Assim, agora eu vi que nessa conferência conservadora, o Weintraub foi impedido de participar. Foi o grande orador, era o grande ícone deles. Né? Então, é uma coisa assim, que é perigosa e a gente precisa entender que vai estar nos espaços do Ministério Público, do Judiciário, da Advocacia, até da Defensoria. Não tem espaço livre. A gente não pode imaginar que haja um espaço imaculado que diga que o Bolsonaro não chega. Ele está nas nossas famílias. Né? Então, não tem como. E, por fim, a pergunta a referência sobre a SPU é muito interessante como os movimentos eles obrigam as instâncias do Estado a se movimentar. A SPU começou um processo de reconhecimento de territorialidades móveis, como casos, por exemplo, de pescadores que têm sua territorialidade determinada pela maré ou pelos rios, que, enfim, que também têm regimes de águas diferentes. Isso, enfim, quando nós temos possibilidade de fazer o Estado atuar. Isso tudo acabou. Isso acabou. Então, eu acho que o desafio agora pela frente é enorme, né? É recompor também essa capacidade do Estado de atuar.
Muito obrigada, Débora. Vou abrir a última rodada aqui, então, quem quiser perguntar, a última chance. Já temos aqui, não sei o seu nome, desculpa. Hortência e o Nelson. Hortência, não te reconheci, máscara, desculpa. Olá, foi muito interessante ouvi-la. Mas eu fiquei me coçando assim. Eu acho você assim sensacional, mas de um otimismo que realmente não me contagia assim, porque eu não sou tão otimista. Aí eu tive pensando, nós somos do Ministério Público, você teve 23 anos, né, na nossa instituição, no Ministério Público Federal, né, mais ou menos. 33 anos, então. E nossa instituição, ela vem agora, você perguntou onde erramos. Bem, a gente vinha aí com uma liderança do PT desgastando e seria a eleição de Aécio, né? A gente teve a crise econômica e teve a Lava Jato, com essa revolução judiciarista, né, que o povo chama, né, de equiparando a revolução tenentista, com grande contribuição da nossa instituição. Então, a gente desfez o sistema político nacional, praticamente, e as consequências a gente está vivenciando. Então, nisso, eu queria entender assim, como você pensa o papel do direito. Porque eu acho que a revolução não está no direito e a solução não está no direito. Então, eu acho que a gente não pode superestimar. Estou vendo a Adriana, não, a gente tem que potencializar o direito e acreditar. Mas eu penso o seguinte, com que instrumentos, como o direito reage? Se é o Estado, a gente sabe que o Estado é relação, o Estado é condensação das lutas políticas. E se a gente pontuar o direito é um aparelho ideológico, um aparelho repressivo também. Então, como é que esse direito ele vai se valer de quê? Dos direitos fundamentais, como lutas contra-hegemônicas? Como você vislumbra que nós todos que queremos usar o direito e queremos contribuir para isso, vamos avançar em relação a essa questão? Né? E também eu penso assim, a centralidade, não pode ser a centralidade, não está na reforma do judiciário. Né? Se a gente pensar, o problema está na judicialização da política, ou então na politização da justiça. E queria que você pensasse um pouco nisso. Então, e se o judiciário ele é fruto da homologia, ele é fruto da hegemonia, e a gente vive num campus jurídico, né, com toda a sua estrutura, e como é que a gente vai? Nós, você, que estávamos lá dentro do sistema, numa posição de um certo destaque dentro do campus, a reforma vem de dentro. Como é que a gente avança? Como você vislumbra no seu otimismo? Eu estou louca para ouvir o caminho. Bom, boa tarde. Eu sou da sua geração também, né? Acredito que a gente acompanhou esse processo. Eu queria trazer aqui também algumas reflexões. Né? Eu concordo, vou tirar um pouco a máscara. É claro que eu concordo que, no período que teve toda aquela movimentação, né, das emendas populares, e uma delas foi da reforma urbana, por isso que tem todo esse tratamento, né, na construção da política urbana, que teve origem na emenda da reforma urbana, tinha claramente, né, por parte da sociedade brasileira, partes, né, segmentos da sociedade brasileira, muito claro, né, alguns eixos de democracia, descentralização, direitos humanos, né, enfim, isso um pouco nessa linha. Mas eu entendo que, como está se falando aqui, que agora tem setores conservadores. Setores conservadores sempre estiveram presentes. Tanto que, no caso nosso da reforma urbana, nós não tivemos grandes vitórias. A gente teve vitórias, mas a gente não teve a grande vitória que era realmente condicionar a função social da propriedade urbana auto-aplicável. Nós não tivemos essa vitória. O Centrão, que hoje tem de novo... Bom, o Centrão já faz tempo que tem, né? Só muda um pouco os personagens. O Centrão, claramente, na negociação, impediu, né, que tivesse a auto-aplicabilidade da função social da propriedade urbana, e aí colocou toda aquela burocracia para a aplicação dos instrumentos para cumprir a função social da propriedade, IPTU progressiva, edificação compulsória, exigiu a lei federal, que a gente levou 15 anos para aprovar com o Estatuto da Cidade, né, enfim. Então, desde lá, já tinha um espaço de disputa, e, claro, essa disputa depois foi para os municípios, né, e que, dentro desse processo das lutas dos municípios, teve
alguns momentos conjunturas favoráveis, né, como em São Paulo, em alguns momentos teve conjunturas favoráveis, com o plano diretor que foi feito na época da gestão da Marta, e do Fernando Haddad também, que aí se conseguiu consolidar, né, até ampliar a questão das ex, por exemplo. Né. Então, eu acho que precisa ter também um pouco essa leitura, que claro que foi vitórias, eu concordo com a sua leitura, mas que esses setores sempre tivessem presentes, sempre tiveram impedindo. Eles impediram por 15 anos que o Estatuto da Cidade fosse aprovado no Congresso. Não foi assim tão fácil. Então, acho que, de certa maneira, a gente tem que, para pensar, né, por exemplo, na questão do judiciário que você falou, eu concordo, mas qual que foi a estratégia naquele momento? E até aqui, acho que o Congresso tem um conjunto, né, de defensores públicos. Da nossa parte, o que a gente pensou? Acesso à justiça. Então, fizemos lá a emenda popular para quê? Para criar a defensoria pública, que era uma forma do quê? De que a maioria da população brasileira pudesse ter acesso à justiça, porque não tinha. Não é? Com algumas exceções de procuradorias, né, como do Estado de São Paulo, que tinha PAJ, a lei da assistência judiciária de 50, que alguns estados tinham alguns organismos, né? E aí alguns municípios começaram a criar serviços de assistência judiciária, como foi Diadema, né, Santo André, enfim. Mas essa foi a estratégia, né, de ampliar a questão da acesso à justiça. E aí está o exemplo, a Defensoria Pública agora, como você sabe muito bem, está aí, né, aqui rica, né, lutando, presente. Né. Isso é uma conquista nossa. Né. A Defensoria não foi criada por iluminados do Judiciário, foi uma base de uma emenda popular feita pelos mesmos movimentos que fizeram a emenda da reforma urbana. Né. Estrategicamente, puseram 2 elementos para se trabalhar na construção de ter os direitos reconhecidos e depois o instrumental de como esses direitos poderiam ser reconhecidos com uma instituição forte, né, e com uma visão de assistência integral e não aquela assistência judiciária assistencialista. Eu só queria trazer um pouco também essa reflexão, porque eu acho que, na perspectiva de agora, nós temos que pensar, claramente, concordo que, como foi falado, nós não sabemos direito o que vai acontecer até o final do ano, mas a gente tem que entender também que muitas das forças que estão presentes no nosso campo aqui, que é da direito urbanístico, reforma urbana de direito da cidade, estão nas cidades. Né? E essa disputa continua presente, tanto que tem um monte de cidades que estão com processos de revisão de plano diretor extremamente conflituosos, né? Como é o caso de São Paulo, como é o caso de Recife, como é o caso de Fortaleza, enfim, várias cidades. Né? E essa disputa vai continuar, né? Independente do resultado da eleição. Né? Então, acho que também a gente tem que botar no cenário da estratégica de como esse coletivo que trabalha com o direito, com a justiça, né, pensar que também o território e o cenário, a arena política nossa, também é a cidade. Né? E esse é um elemento que para nós tem sido aí o grande desafio, né, dentro da perspectiva aí do IBDU e de outros coletivos, como é o Fórum da Reforma Urbana. Obrigada. Vou passar a palavra aqui para a Débora. Gente, a questão do judiciário ela é muito simples. Não é que eu tenha uma paixão específica pelo judiciário. É que a Constituição ela é resultado de uma luta para incluir lutas no direito. Nós temos, então, uma expansão do direito e, obviamente, o papel do judiciário muda. Eu não acho que tenha havido uma... Acho que a Lava Jato ela é fundamental para a emergência de um líder populista, porque ela também coloca o Estado como local da corrupção. Então, essa noção de abandono da política, de fora da institucionalidade, é o que alimenta o líder popular. Acho que a Lava Jato tem um papel relevantíssimo. Mas o que eu acho que é fundamental a gente entender é que o judiciário é central porque ela é uma Constituição de direitos, as lutas para estarem dentro do direito. Né? Então, eu digo para vocês, quando eu pude, eu levei para o Judiciário, para o Supremo, todas as lutas que eu achava que poderiam, de alguma maneira, dar a dimensão desse pluralismo de lutas. Né? Então,
e coisas assim, união homoafetiva numa época que não tinha judiciário. Essa decisão do Supremo ela foi tombada pela Unesco porque é a primeira decisão de corte constitucional sobre união homoafetiva. Ninguém acreditava, mas está lá na Constituição que todos são iguais, todos os tipos de amores valem a pena. Não pode judicializar? Eu acho que tem que judicializar. Eu acho que essa ação agora, essa DPF dos despejos, eu não acreditava, mas os movimentos acreditaram e deu certo. É excepcional, mas a gente tem que pensar que, como disse o professor Nelson, a propriedade privada é um fetiche nesse país, né? Ela é assim, é muito difícil a gente imaginar um judiciário que vá abandonar essa noção de propriedade privada. Então, eu acho que ir para o judiciário foi estratégico, e eu acho que os movimentos entenderam muito isso, primeiro, para afirmação de direitos, porque, como foi dito aqui, no dia seguinte à Constituição, a luta continuava, né? Os setores conservadores não sumiram, não foram abduzidos por conta de uma Constituição. A luta permaneceu. Então, eu acho que, tanto no sentido, um duplo investimento no judiciário, primeiro, para reconhecimento de direitos, e todos os atores em luta estiveram em algum momento no judiciário. E o outro é para tornar o judiciário mais conhecedor dos dramas coletivos. A gente está muito falho nisso, porque entramos em algumas coisas assim, é melhor sempre mediar do que judicializar, o que é uma bobagem, né? Se a gente sempre media, a gente torna o judiciário também absolutamente ignorante em termos de lutas coletivas. Então, é isso. Enfim, judiciário porque é um regime de direitos, um regime que amplia direitos porque tem órgãos vocacionados para lutar por direito. Até a Defensoria Pública é resultado da luta coletiva, como nada disso foi o projeto de um legislador iluminado. No entanto, todo mundo que acompanhou a implementação das defensorias no país sabe da dificuldade que a Defensoria enfrentou por conta de vários outros nichos que tinham, por exemplo, a advocacia dativa da OAB. Começa agora no Distrito Federal uma lei que cria também o serviço da advocacia dativa, que é uma advocacia para atender a precariedade da formação dos cursos superiores de direito, né? Enfim, a quantidade de profissionais de direito que são lançados aí no mercado sem que o mercado absorva. Então, tem disputas que continuam até hoje. Professor Nelson, quero lembrar que, se não foi o Estatuto das Cidades ideal, se ele remeteu para lei, a função social da propriedade, para uma lei, para disciplinar, isso tudo, enfim, todo texto constitucional, todo texto jurídico, ele é resultado de disputas. Agora, a sua interpretação ela também segue sendo resultado de disputas. A gente tem que forçar interpretações. Não é que eu seja otimista. Pelo contrário, eu vivo um momento de sofrimento profundo. Mas eu acredito que a gente tenha que fazer essa disputa pelo melhor direito, pelo direito que queremos ver. Nem tudo. A reforma agrária, por exemplo, ela é considerada uma derrota na Constituição de 88 pelos movimentos da luta da reforma agrária. Consideram o Estatuto da Terra, que é de 64, 65, muito melhor, né, do que foi a Constituição. Mas por quê? O que o processo constituinte mostra é que, enquanto houve uma grande concentração do capital para impedir a reforma agrária, os outros movimentos conseguiram entrar nesse vácuo e afirmar outros direitos que talvez não fossem possíveis. Então, são essas disputas que eu acho que a gente tem que privilegiar. Eu acho que a gente não pode abandonar o direito como espaço de disputa, até porque é o meu campo. Eu não me peçam para fazer política, não me peçam para ser líder popular, porque eu não sou, entendeu? É o meu campo, mas eu acho que, independente de qualquer coisa, na hora que a gente acha que está tudo ruim, que é uma Constituição que foi mal escrita, que o que ela tem não se cumpre, a gente está abandonando esse campo estratégico. É, enfim, o que eu penso. Agradeço mais uma vez a Débora. Antes da gente encerrar, gostaria de chamar o Paulo Romero e a Liana Viveiros para compor aqui a mesa, e eles vão dar uma palavrinha também.
Boa noite, gente. Primeiro, eu quero agradecer essa conferência, Débora. Para nós, da comissão organizadora, é uma honra tê-la no nosso evento. A nós cabe a tarefa de fazer o encerramento. Antes, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados, grisalhos já, com muitos fios brancos. Estou com vestido azul e um casaco prateado. Uso óculos. Então, primeiro, eu quero colocar aqui, nessa tarefa de encaminhar o fim, dizer para todos nós que esse fim não existe. Então, a gente encerra o evento com uma agenda imensa. Nessa agenda está colocado bem na primeira linha a garantia da democracia, a garantia da Constituição de 88 e, além disso, uma série de questões urgentes que nós discutimos aqui durante esses 3 dias, temas muito duros, como, por exemplo, a questão da justiça climática, que é uma expectativa e é um campo que se coloca como campo de luta também, e uma perspectiva que a gente vislumbra de discutir esse tema no entrelaçamento com a pauta urbana. A gente não tem essa discussão ainda colocada, seja no campo jurídico ou mesmo do urbanismo, que é a minha área. Eu não sou da área jurídica, eu sou arquiteta e urbanista. E eu tomei aqui essa iniciativa de relacionar alguns pontos que eu acho que podem compor o desdobramento desse evento. Primeiro, a necessidade de uma articulação forte nessa conjuntura tão difícil e considerando os enfrentamentos que temos que fazer ainda este ano. Então, essa palavra articulação foi muito citada durante os 3 dias do nosso evento e a gente precisa cuidar dessa tarefa de se juntar nesse propósito. Ampliar as nossas redes, reforçar os nossos contatos, aproveitar esse caldo que está colocado, inclusive a partir da Conferência Popular pelo Direito à Cidade. A democratização do judiciário foi outro ponto que permeou toda a discussão que nós tivemos. A necessidade de uma formação no campo do direito urbanístico, e aí eu estendo também para a minha área. O planejamento urbano ainda é pouco discutido nos cursos de arquitetura e urbanismo. Então, pensar em componentes curriculares que tratem do direito à cidade é uma tarefa de todas nós, professores e professoras, nesse próximo período. A necessidade de fortalecer as defensorias públicas, que carecem de estrutura e precisam, de fato, ser fortalecidas e melhor estruturadas, inclusive fortalecer a relação das defensorias públicas com as assessorias populares no campo do direito, no campo do urbanismo. Colocar as pautas das chamadas minorias sociais atravessando a nossa atuação, atravessando os nossos discursos também, a nossa prática, os nossos discursos. Então, pensar na interseccionalidade como horizonte para a gente pensar em outros modos de entender a nossa realidade. Eu acho que esse congresso a mesa que nós tivemos hoje pela manhã, nos instiga a
enfrentar essas pautas e trazer para o nosso cotidiano, seja da pesquisa, da ação política. Também a necessidade de um olhar exploratório e crítico sobre os processos e procedimentos de regularização fundiária, então olhar a REURB com esse olhar crítico, a descolonização do nosso pensar e do nosso agir nos dois campos, do direito urbanístico e do planejamento urbano, uma maior aproximação com as pautas e lutas quilombolas e indígenas. Estamos ainda muito longe disso, mas é uma tarefa muito necessária. A gente percebe, sente que os ativismos indígenas crescem no país e é preciso que a gente se coloque nessas lutas e também das comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais. E, por fim, a importância do afeto. A gente estar junto e pensar e sentir ao mesmo tempo. Esse congresso mostrou esse sentido de colaboração, de solidariedade. Tivemos uma comissão organizadora que todo o tempo trabalhou dessa maneira, com muita cooperação, muito afeto, muita solidariedade, reforçando esses princípios que são tão caros a nós. E aí, para finalizar e passar para Paulo, para fazer também os agradecimentos institucionais, eu penso que esse congresso coloca, assim, a gente enfrentou esses temas tão duros, mas a gente enfrentou tentando encontrar saídas, pensar junto, outros horizontes de mundo, outras maneiras de agir no mundo, no nosso campo, eu no urbanismo e muitos que estão aqui no campo do direito. E a gente conta muito com você, Débora. Então, é isso, a gente pensar mesmo esse afeto como a energia de mediação que nos mobiliza, que faz a gente querer se encontrar e fazer a luta política, porque esse ano é um ano muito difícil. E eu espero que no próximo congresso do IBDU a gente consiga contar melhores histórias, como diz um autor que eu gosto muito, que é dos estudos culturais, o Lawrence Grossberg. Ele fala que é preciso contar melhores histórias, e para a gente contar melhores histórias no próximo congresso, a gente precisa começar a arregaçar as mangas. A gente já vem arregaçando há muito tempo, porque a gente está nessa luta, nessa militância há bastante tempo. Eu quero aqui colocar também que esse congresso, como Betânia falou, foi um congresso memorável, e por várias razões nós tivemos, gente, mais de 500 pessoas inscritas, nós tivemos mais de 300 trabalhos submetidos. Então, é um congresso que, para nós, assim, foi uma experiência muito grandiosa. E esse congresso teve essa grandeza mesmo, e essa grandeza foi feita pelas pessoas que estão aqui, por aquelas pessoas que já passaram por aqui, pelas pessoas que estão no ambiente virtual, e eu só tenho a agradecer essa cooperação e esse trabalho solidário está com vocês. Em nome da comissão organizadora, sim, a nossa gratidão profunda. Obrigada. Boa noite a todas, todos e todes. Vou me descrever brevemente. Sou um homem branco, de cabelo curto, castanho escuro, uso barba, estou de azul e uso óculos, que é um óculos preto, e estou de máscara também. Aliás, que eu vou tirar agora. Está incomodando. Bom, acho que um pouco o sentimento de todos, né, e todas e todos aqui, de felicidade, satisfação, né, desse encontro de 3 dias que a gente teve.
Acho que poder estar no presencial, né, voltar para os eventos presenciais, que foi um desafio, né, essa dimensão dos corpos, né, junto, acho que tomara que o pessoal do híbrido, né, também tenha tido esses encontros maravilhosos, tal, mas a gente sempre tem que valorizar a possibilidade dos corpos estarem se encontrando, se tocando. É assim que a gente faz afeto, é assim que a gente cria transes, motins. Como é que e por isso a gente precisa acabar de vez com essas audiências virtuais, consultas virtuais, porque assim não se faz política. Então, mas voltando aqui à minha tarefa, né, eu ia começar, não podemos deixar de agradecer todas e todos que contribuíram, né? Então vou começar nominalmente aqui. O primeiro, LS Libras, Assessoria Educacional e Inclusiva, e o Núcleo de Acessibilidade da UFS, e os seus tradutores e tradutoras, né? Que acho que é uma arte, né? Quando a gente vê eles fazendo, né, essa linguagem com o próprio corpo, uma linguagem sensível, uma linguagem expressiva, que não são só signos, tal. Então a gente tem muito a aprender com esse tipo de comunicação, sensibilidade e tal. Então, muito obrigado. Eu fiquei maravilhado com esse trabalho de vocês. Então, agradeço demais. A UFS, né, a Universidade Estadual de Feira de Santana, parceira aí desde o primeiro, muito importante, né, na construção. A UCSAL, né, a Universidade Católica de Salvador, que nos recebeu aqui, a reitoria, que abriu todos os espaços, a Liana, né, que está aqui presente, nos ajudou muito. A Fundação OAK, que apoia o IBDU, que sem esse apoio, né, a gente não teria como fazer tanto, apesar de todo o voluntariado, toda a ação capilaridade. Aproveitar e já agradecer todas as associadas, associados e associados do IBDU também, que realmente nessa capilaridade, que fazem o IBDU ser essa potência, né, nas pontas, em todos os lugares. A Miseror, o Fórum Nacional de Reforma Urbana, o Instituto Lincoln, e aí os grandes parceiros aqui, né, do Estado da Bahia, a Defensoria Pública da Bahia, a Escola Superior da Defensoria Pública da Bahia, o Ministério Público da Bahia, também a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, a articulação do Centro Antigo de Salvador, muito importante aqui, e a União Nacional por Moradia Popular. E aí, obviamente, para finalizar, agradecer demais, né, em nome do todo o IBDU, a comissão local organizadora, né, desse congresso. Então, vou falar nominalmente, acho que é a nossa grande líder, Adriana Lima. Por favor, Adriana, vem cá. Nossa energia motriz, né, que construiu esse congresso, nos mínimos detalhes, com todos os cuidados, querendo que tudo desse certo. Então, muito obrigado, Adriana. Muito obrigado, Liana, a Michele Paiva, a Júlia Molina, ao Gilmar. Queria que todo mundo viesse para cá, por favor. Ao Gilson Santiago e a Helena Marques, que está aqui também na mesa. Fernanda Costa, por favor. Fernando Bruno, Betânia também, que contribuiu na programação. E também, obviamente, a todas e todos os monitores, né, que vieram do SAJU ou aqui da UCSAL, que fizeram toda a coisa híbrida funcionar, que a gente tinha muito medo. Hortência, por favor, vem aqui com a gente também. Todos os congressistas, as congressistas... Michele, cadê a Michele? Por favor, vem aqui com a gente, se tiver. Todos os congressistas, as congressistas, os coordenadores de GT, as coordenadoras, as palestrantes, os palestrantes. Queria muito agradecer a Dulce, né, na figura que ficou aqui debateu com a gente todos os temas, né, maravilhoso. Os oficineiros e oficineiras, para terminar. Então, era muita gente para agradecer, mas muito obrigado mesmo. Eu vou passar, acho que tem um informe ainda, né, Helena, para dar? Tem um informe rapidinho, mas antes eu posso pedir uma licencinha, gente, um segundo, porque acho que tem gente ainda para a gente agradecer, que nessa sociedade, às vezes, cumpre um papel invisível, mas que na sociedade que a gente quer não é.
Então, agradeço todos os trabalhadores e trabalhadoras dessa universidade que limparam esse espaço, que fizeram a segurança, que nos trouxeram e nos levaram nas vans, que garantiram a nossa transmissão, a nossa internet, e que tudo funcionasse do jeito para que a gente pudesse estar aqui hoje e voltasse para casa, como disse a Débora, transformando o medo em ousadia. Agora... eu tenho um recado bom que todo mundo vai gostar. Hoje de manhã a gente distribuiu alguns marcadores de livros. E tem alguns que tem um X atrás. Quem forem os sorteados, sorteadas e sorteades que receberam esse papel com X atrás, pode, na saída do auditório, retirar um livro. Então, é uma boa notícia para aqueles sortudes de hoje. Então, uma boa noite para todos aqui, todas e todes, e para quem não está nos assistindo.